Olá, vamos falar sobre os efeitos do novo coronavírus nos diferentes sistemas fisiológicos humanos, do curso de odontologia do segundo semestre. Componentes do grupo: Ana Carolina Silva, Ana Carolina Novaes, Fernanda Xavier, Lara Silva e Nicole Dória. Orientadora e professora Natália Lima. Vamos falar agora sobre o que é o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Os vírus podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves. A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas podem ter sintomas leves, moderados e até mesmo grave. Vai depender do estado de cada pessoa se vai precisar ser hospitalizada ou não. O vírus pode levar a sintomas graves, como eu já falei, como exemplo, pneumonia, síndrome respiratória e até mesmo a morte. O vírus da Covid-19 pode ser facilmente transmitido através de gotículas. Como exemplo, uma pessoa infectada tosse ou espirra e as gotículas saem e elas são muito pesadas para permanecer no ar. Então, elas são depositadas em superfície ou no chão e algumas pessoas podem ser facilmente infectadas. Como exemplo, pessoas que podem pegar nessa superfície e passar as mãos nos olhos, na boca ou no nariz, ou então essas pessoas que estão próximas a pessoas infectadas e inalar essas gotículas e assim elas podem ser infectadas. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem do vírus. Ainda não se sabe como esse vírus conseguiu infectar pessoas da China. Segundo pesquisadores, eles suspeitam que o vírus que vive no trato respiratório dos morcegos podem ter sofrido mutações para que eles consigam se instalar no corpo humano. Agora eu vou falar um pouco sobre como o coronavírus atua no corpo humano. O termo coronavírus é dado por conta da sua estrutura ser parecida com uma coroa e também essas estruturas são parecidas com espinhos e essas estruturas que ajudam o vírus a se ligar à célula hospedeira. E quando o vírus entra pela boca, pelo nariz ou pelos olhos, o vírus começa a afetar as células da mucosa do fundo do nariz ou da garganta para se reproduzir. Elas utilizam as suas pontas que possuem para penetrar a membrana das células. E uma vez dentro, o vírus começa a produzir mais vírus. E só assim que o vírus consegue se multiplicar, que é dentro das células de outros organismos. Essas reproduções então passam a deixar suas células de origem e vão infectar outras novas células. O vírus ele é capaz de produzir entre 10.000 a 100.000 cópias. E em seguida, o vírus ele entra nos tubos brônquios e assim produzem inflamações na mucosa dessas vias aéreas e vão para os pulmões.
nessas horas que começa a tosse e a febre começa quando o corpo tenta combater o vírus. E em situações mais graves, é quando o vírus deixa o canal dos brônquios e chega até os pulmões. Olá, meu nome é Fernanda. Eu vou falar sobre sintomas e sobre fatores de risco do Covid-19. Então, a doença parece se manifestar com um quadro de febre acompanhada por tosse seca, secreções e espirros. E após uma semana provoca uma dificuldade para respirar e alguns pacientes necessitam de tratamento hospitalar. O período de incubação, que é o tempo decorrido entre o contágio e o surgimento dos primeiros sintomas, duram até 14 dias, de acordo com a OMS. Mas alguns pesquisadores, eles acreditam que pode ser de até 24 dias. E segundo alguns cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o vírus mesmo antes do aparecimento dos sintomas. Eu vou falar também sobre a letalidade do vírus, que é do Covid-19. Com base em dados de 44 mil pacientes infectados pelo coronavírus, a OMS informa que 81% desenvolvem sintomas leves, 14% sintomas graves e 5% ficam em estado crítico. E a proporção de mortes causadas pela doença parece baixa, que é entre 1 a 4%. Mas as estatísticas não são confiáveis, porque muita gente morre e às vezes nem sabe que tem coronavírus. Como eu vi recentemente no jornal que o número de mortes por doenças respiratórias aumentou em 95% no estado do Mato Grosso do Sul. E milhares de pacientes que ainda estão sendo tratados podem morrer, o que aumenta a taxa. Por outro lado, também não está claro quantos casos leves podem não ter sido reportados, que são os casos dos assintomáticos. Então, a taxa de mortalidade também pode ser menor, já que quanto mais casos leves tem, ele vai diminuindo a taxa de mortalidade. E para efeito de comparação, cerca de 1 bilhão de pessoas pega o influenza, que é o vírus da gripe, por ano, que provoca 290 mil a 650 mil mortes. A gravidade da gripe muda a cada ano. E esse é um comparativo entre o vírus da gripe e o do Covid, que ele é bem similar à gripe, é comparado por alguns especialistas, pela forma de transmissão, por alguns dos sintomas. Então, quão rápido o Covid se espalha? Milhares de novos casos estão sendo registrados todos os dias, não só no Brasil como no mundo. A China também, ela está sempre retomando o isolamento, porque ela tem uma taxa de queda e depois logo aumenta novos casos, aí fica nesse impasse, na verdade. Milhares de novos casos estão sendo registrados todos os dias. No entanto, os analistas acreditam que a real dimensão do surto pode ser até 10 vezes maior, já que os números oficiais indicam que já foram registrados casos em mais de 40 países, o que tornou o Covid uma pandemia, termo usado quando uma doença infecciosa ameaça diferentes partes do mundo simultaneamente. A OMS disse estar preocupada com os números de casos sem relação direta com a China, já que no Brasil está em estado alarmante. E eu gostaria de lembrar que existem outros tipos de Covid, por isso que esse é o Covid-19, que tem uma síndrome respiratória do Oriente Médio chamada MERS, que, por exemplo, surgiu no verão, na Arábia Saudita.
Então, não tem como garantir que o clima quente do Brasil ele acabe com o coronavírus, como a gente tem visto que tá se espalhando muito na nossa região, que é calor quase o ano inteiro. E eu queria falar também sobre o fator de risco, que assim, quase 50% da população brasileira, ela apresenta fator de risco de manifestações graves da Covid-19, que tem um estudo feito pela Universidade de São Paulo, que é a Unifesp, que é bem respeitada, que inicialmente foram incluídas nos grupos de risco as pessoas com idade igual ou superior a 61 anos, portadores de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doença pulmonar crônica e outros pacientes com câncer, que são pacientes com a imunidade baixa, por exemplo, os pacientes que têm lúpus. Os últimos estudos, porém, propuseram novos fatores, pacientes em diálise, que fazem hemodiálise ou estão no tratamento de outras doenças. A obesidade, o tabagismo, asma grave e moderada. E um fator de risco que chama atenção é a hipertensão arterial, que é uma das comorbidades mais associadas às complicações do coronavírus, do Covid-19 até agora. Na pesquisa publicada pela BMJ, 48% dos falecidos tinham pressão alta e os contra 24% dos que se recuperaram. O dobro, portanto, entre os que morreram, 21% possuíam diabetes. Esse número caiu para 14% entre os falecidos por causa do coronavírus e sofriam com outras doenças cardiovasculares. Provavelmente, os idosos estão mais suscetíveis às complicações do SARS-CoV-2, que é o nome científico do Covid-19. E por causa de alterações no sistema imunológico naturais da idade, que é normal a pessoa envelhecer e ficar com a saúde mais fragilizada. Porque é comum nessa idade você ter o sistema imunológico mais frágil, mais debilitado. E isso tem uns males cardíacos, a circulação prejudicada, a debilidade dos pulmões, parecem favorecer a agressividade da infecção. Já o diabetes, principalmente o tipo 2, é um fator de risco para o agravamento de diversas doenças e infecções. Isso porque ele prejudica as defesas do organismo contra vírus, bactérias e afins. Embora não é muito abordado em profundidade no artigo que eu citei, tem outros problemas relacionados a complicações do Covid-19, que são asmas, enfermidades hematológicas, doenças renais crônicas, imunodepressão, que são provocadas por câncer, por doenças como câncer, lúpulos, que acabam com a imunidade do ser humano. E a obesidade também estão ligadas às mortes. E para as doenças que atacam os pulmões, como asma, doença pulmonar obstrutiva, crônica, que tem a sigla DPOC, e a relação é clara, estamos falando de transtornos que já atrapalham a respiração. Nesse cenário, há o acúmulo de secreção pulmonar, aumento da sensação de falta de ar e acaba auxiliando no desenvolvimento do vírus no corpo, no sistema imunológico. E é isso. Meu nome é Ana Carolina, do curso de odontologia do segundo período, e eu vou falar como o Covid ele pode atingir o cérebro. Após o vírus já atingir o corpo, o Covid ele tende a também atingir o cérebro, causando doenças de encefalopatia, ou seja, atinge o funcionamento e a estrutura do cérebro. Assim,
podem causar vários sintomas, como os mais comuns, que é confusão mental, depressão, convulsões, afasia. Pessoas infectadas pelo Covid e tendem a ter esses problemas cerebrais são de 50% das pessoas infectadas. E uma porcentagem dela tendem a ter um único sintoma, que é a confusão mental, que é o principal problema a principal doença da encefalopatia. Vale ressaltar também que o Covid ele está ligado no aumento de coágulos do sangue e ele é atraído por sistemas neurológicos, podendo causar até complicações mais graves, como AVC, que mesmo depois tendo a cura, se curando, pode deixar sequelas graves. Bom, como o Covid pode atingir o pulmão? Após pegar o vírus, o pulmão ele se torna um dos órgãos-alvos, ou seja, o Covid ele é um vírus, um mal sistêmico, é, podendo aí não limitar na hora de atingir as vias aéreas, podendo atingir até boa parte do corpo. Os sintomas principais são febre, dor de garganta, falta de ar, dores abdominais, vômito, diarreia e entre outros. Bom, e por conta da falta de oxigenação no sangue, os pacientes eles podem ter agitações, irritabilidade, confusão mental e até perda de memória. Bom, após aí a recuperação do vírus, a inflamação ele pode persistir por semanas ali no órgão, comprometendo o órgão, podendo deixar sequelas chamadas fibroses que são irreversíveis. Bom, isso acontece porque o coronavírus ele lança uma inflamação intensa nos alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa, e no intertício, onde tem um tipo de estrutura de vaso sanguíneo, comprometendo as vias aéreas. Olá, professora Natália. Eu vou falar um pouco sobre os problemas que o Covid-19 pode trazer para os rins. Os rins têm os mesmos receptores que os pulmões para o Covid-19. Portanto, ele pode causar dois tipos de problemas. No órgão, no caso no rim, e a inflamação no sistema de filtragem. Portanto, causando insuficiência renal nos dois casos. Há uma liberação de várias proteínas pró-inflamatórias, que no caso é a citonina. Como a interleucina 6 é um dos possíveis alvos para os tratamentos da Covid-19 em caso grave, há uma tempestade de citoninas que ocasiona uma inflamação sistemática, que podem ter alvos como todos os órgãos, inclusive os rins. Portadores de problemas renais crônicos são considerados grupo de risco, lesões renais agudas, perda de função renal e inflamação renal. Eu vou falar um pouco sobre o mal que o coronavírus pode trazer para o coração devido às suas inflamações. O coronavírus pode afetar o coração de duas maneiras. Por um lado, quando o pulmão inflama, são liberadas as citoninas, que podem chegar ao coração através das artérias e correntes sanguíneas. Uma vez no coração, podem afetar o miocárdio, causando a doença miocardite, ou afeta as artérias coronais, destabilizando as placas ateromas e provocando um infarto. Por outro lado, a inflamação do pulmão faz com que piore sua função de oxigenação. Para compensar isso, o coração bombeia mais rápido, e isso ocorre o estresse e danifica as paredes do coração. A maioria dos casos confirmados do Covid-19 e das mortes pela doença ocorrem em portadores de hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias, doenças coronais e isso torna os mais suscetíveis a terem complicações cardíacas.
em pacientes internados em UTIs com pneumonias por conta do Covid-19, alguns estudos mostram que há danos no miocárdio em 7,2% dos pacientes, choque em 8,7%, arritmias em 16,7% e insuficiência cardíaca em 23% dos pacientes. Ainda não há tratamento definido para o coronavírus, por ser uma doença recém-descoberta, foi descoberta no final do ano de 2019, e os médicos estão procurando um modo paliativo para tratar a doença, ou seja, uma forma que consiste em aliviar os sintomas que variam entre febre, dor de cabeça, coriza e, nas formas mais graves, até a falta de ar. Existem notícias de que estão sendo feitos estudos a fim de descobrir uma vacina eficaz contra o vírus, mas nada ainda comprovado. O melhor tratamento ainda é a prevenção. A prevenção consiste basicamente em duas coisas, que é a higiene pessoal e o isolamento social. A higiene pessoal são coisas corriqueiras do dia a dia, como lavar as mãos antes de comer, lavar os alimentos quando chegam das compras, da feira, do mercado, escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo. Isso é uma forma de prevenir o coronavírus, porque é um vírus ainda não conhecido. Nós ainda não sabemos onde ele pode se alojar, como é o processo de desenvolvimento do vírus, e por isso é necessário que nos previnamos. A forma de isolamento social é ficar em casa, em casos de exceções, como ir ao mercado, ir à farmácia e ir trabalhar, são fatores necessários, mas se você pode ficar em casa, fique em casa. O isolamento social também consiste em não abraçar, não apertar a mão e também não dar beijinhos. Eu sei que é difícil para nós brasileiros, que nós somos conhecidos como um povo caloroso, né? Nós gostamos de abraço, nós gostamos de aperto de mão, mas nesse momento é necessário que seja feita essa prevenção, que seja feito esse isolamento social, para que logo nós possamos nos abraçar novamente. Como foi dito, o coronavírus é considerado uma doença sistêmica, justamente por afetar diversos sistemas do organismo humano, por exemplo, os rins, os pulmões, o cérebro e até provocar doenças cardiovasculares. O seu diagnóstico é feito a partir de amostras respiratórias, por exemplo, o escarro, e é necessário que seja feita a coleta de 2 amostras para a eficácia do resultado. Geralmente, o diagnóstico é feito a partir do 8º dia em que o paciente esteja sentindo os sintomas, e um paciente em forma mais grave, que esteja apresentando sintomas mais graves, deve procurar a unidade de referência, porque lá será feito o diagnóstico correto. Em pacientes assintomáticos, geralmente não é feito o diagnóstico, justamente pelo fato de não sentirem os sintomas. Geralmente esses pacientes só descobrem que tiveram contato com o vírus após o período de infecção, após estarem curados já, que descobrem, ou até mesmo eles fazem um teste ao acaso e acabam descobrindo que estão infectados. Porém, é necessário que seja feito o isolamento social desses pacientes, porque apesar de não estarem sentindo sintomas, eles ainda possuem poder de transmitir o coronavírus.